O segundo conceito básico da fórmula fluente é que nós, os seres humanos, aprendemos melhor em pequenos pedaços. Quando a gente vê uma tarefa muito grande, ela pode parecer tão intimidante e assustador que a gente desiste, muitas vezes antes de mesmo começar. Mas quando a gente tem uma série de pequenas tarefas a fazer, de repente tudo parece muito fácil. E cada sucesso pequeno que a gente experimenta depois de cada tarefa cumprida pode até tornar o processo viciante. Essa é a razão por que as pessoas ficam viciadas em videogames. Esses jogos consistem em pequenas tarefas gerenciáveis. Eles começam com tarefas muito fáceis e aumentam gradualmente em grau de dificuldade. O negócio é o seguinte: quando uma tarefa é muito difícil, a gente sente ansiedade. E se ela for mais difícil ainda, a gente passa de ansiedade a apatia e para de fazer qualquer coisa. Por outro lado, quando uma tarefa é fácil demais, a gente sente tédio. E se ela ficar mais fácil ainda, vamos de tédio a apatia também e paramos de fazer qualquer coisa. Os dois extremos não são bons, mas existe um meio termo entre eles, uma emoção chamada flow state. A tradução literal em português seria estado de fluxo. Essa ideia provém do livro Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, um cientista húngaro, quando a dificuldade é exatamente adequada para o nosso nível de habilidade, de um jeito que a tarefa representa um desafio, mas não é difícil demais, que ela não exija demais da gente. Aí a atividade se torna viciante. A gente perde a noção do tempo e fica tão imersa naquela atividade que o mundo desaparece ao nosso redor. E o trabalho e os estudos se tornam divertidos. Videogames são projetados dessa maneira, e essa é uma das razões pelas quais eles são viciantes. A gente precisa projetar os nossos estudos da mesma forma, e a melhor maneira de fazer isso é simplesmente de aprender em pequenos pedaços. Pedaços que são grandes o suficiente para nos desafiar, mas não tão grandes que exijam demais da gente. Agora só resta uma pergunta: como você pode projetar exercícios que são exatamente no nível adequado de dificuldade? É simples, é só observar as suas emoções quando você está completando uma tarefa. Se você sentir ansiedade, significa que a tarefa é difícil demais. Escolha uma tarefa mais fácil. Se você sentir tédio, por outro lado, significa que a tarefa é fácil demais. Escolha uma tarefa mais desafiadora. Mas se você sentir a emoção que a gente descreveu em cima, o flow state, ou estado de fluxo, aí os exercícios vão se tornar divertidos e até viciantes. Agora eu vou te explicar como você pode diminuir a dificuldade de um exercício. Se alguma coisa parece muito difícil, isso simplesmente significa que você está pulando uma etapa. Você está tentando ir de passo 1 a passo 3, sem o passo 2. E isso não funciona. Primeiro você precisa aprender o passo 2. Aí de repente o terceiro passo parece fácil, pois é apenas mais um passo lógico na sequência natural. Por exemplo, há crianças que não conseguem distinguir entre as letras A e C. Se você quer ensinar-lhes a diferença entre essas duas letras, você tem que saber por que eles não conseguem entender a distinção. Na verdade, o problema é que você pulou um passo. Eles não entendem a diferença entre um ângulo e um círculo ainda. Se eles conseguissem compreender a diferença entre um ângulo e um círculo, aí a diferença entre as letras A e C seria óbvia para eles também. E o mesmo vale para nós, os adultos. Às vezes tentamos aprender alguma coisa que parece muito difícil de entender. Mas isso só significa que existe alguma outra coisa que precisamos entender primeiro. Significa que a gente pulou um passo no processo de aprendizado. Ou seja, a gente precisa avançar com passos menores, em pequenos pedaços. Como já expliquei no curso grátis, disciplina é o conceito errado para aprender um idioma, qualquer outra coisa. Você não deve ser disciplinado para estudar. Você deve estudar de um jeito agradável, e assim os estudos não requerem qualquer disciplina. E o melhor jeito de fazer isso é através da segmentação dos seus estudos em pequenos pedaços. Isso vai gerar menos resistência mental e por isso será mais fácil de começar a tarefa e deixar de procrastinar. Mas também significa que você vai ficar viciado nos estudos, por causa dos pequenos sucessos constantes que você atinge. Justamente como se você estivesse jogando um videogame. O seu cérebro vai soltar beta-endorfina o tempo todo e você vai realmente começar a esperar a hora de estudar, com antecipação. E o último benefício dessa técnica de aprendizado é que pequenos pedaços não são apenas mais fáceis de entender, como a gente viu acima, e entender é uma função do hemisfério esquerdo do cérebro, mas eles também são mais fáceis de lembrar.
e a memória é uma função do hemisfério direito do cérebro. Vou te dar um exemplo. Com certeza você já percebeu que números de telefone se escrevem em grupos de dígitos. Por exemplo, seria muito difícil decorar o seguinte número: 13201231112. Mas se você dividir esse número, se você separar o código de área e se você dividir os outros números em dois grupos de 4 dígitos, a coisa fica muito simples. 13, 2002, 3112. A gente vai analisar essa técnica de memória, além de várias outras, no próximo capítulo.